Às 7h35, olha quem veio tomar café com a gente. Nosso querido doutor Ulisses Rocha, presidente municipal do MDB, advogado, empresário da área de tecnologia, presidiu a Associação Comercial e Industrial de Costa Rica, já foi presidente e governador assistente do Rotary Club e foi assessor do ex-senador Valdemir Moca. Bom dia Ulisses. Bom dia, B, bom dia, Marcelo, GG e toda a equipe. Bom dia. Aí. Prazer recebê-lo. Eu que agradeço o convite para estar aqui com vocês e conversando, batendo papo, e um bom dia a toda a população que nos ouve nesse momento. Vamos falar sobre MDB. Diga lá. Eu vou começar disparando a primeira, que o doutor André Putinelli ainda tem condições físicas de enfrentar uma campanha para prefeito de Campo Grande? O André está mais bem preparado fisicamente do que muitos outros que possam vir concorrer com ele, né? Uhum. Ele tem uma rotina aí, acorda de manhã, já vai atendendo as pessoas durante a manhã toda lá no partido, junto com a gente. À tarde, reuniões externas, está andando a cidade como um todo, né? Ele tem uma disposição assim que muito jovem não tem ainda, né? Ele é um cara assim muito dinâmico, muito ágil nessa vida pública dele aí, né? Gosta de fazer política e gosta de andar, de ver, de bater papo, de conversar. Ele tá disposto. Marcelo. Bom dia, Ulisses. É um prazer estar aqui conversando com você. Eu já conheço o Ulisses há algum tempo. Já vejo que o Ulisses tem uma bagagem política muito grande. Ulisses, eu queria fazer duas perguntas para você. Do André, do ex-governador André, está bem fisicamente? Eu fico feliz, extraordinariamente feliz. Mas eu li em alguns lugares que o governador André vem conversando bastante com o ex-governador Reinaldo. E que isso tem ajustado alguns parâmetros, principalmente no interior do estado. O governador Reinaldo tem ajudado e conversado com a cúpula, mas o ex-governador André é ou não candidato a prefeito em Campo Grande no próximo pleito de 24? Marcelo, na verdade sim, durante muito tempo houve uma disputa muito grande aí nos últimos anos entre o MDB e o PSDB, e é isso polarizado na figura dos dois ex-governadores, do Reinaldo e do André, né, que eu acho que isso se dissipou já, né, a partir do momento que fizeram alguns entendimentos, sentaram, conversaram, né, eu acho que uma aproximação para eleições vindouras, né, mas isso não implica uma discussão específica, né, do município de Campo Grande, né. Claro que em alguns municípios nós sentamos, o André e o Reinaldo sentaram e disseram, aqui o candidato do PSDB tem mais chance, o PMDB apoiaria o PSDB. Aqui o candidato do MDB tem mais chance, o PSDB apoiaria o candidato do MDB. Claro que a gente tem que combinar com o povo também. Então, conversa entre nós. Tem que ter proposta, né? Claro, proposta. Vendo tendência. E tem alguns lugares em que os grupos políticos não têm essa afinidade, porque são adversários locais. Então a gente também tem que entender e respeitar essa diferença, essa particularidade nos municípios. Lá no município. Então não dá para fazer um acordo lá, deixa lá o jeito que as lideranças locais entenderem que é melhor. Vai haver disputa, então deixa o pau torar, vamos simplificar, e aí a gente discute onde é possível fazer isso. Em Campo Grande, o PSDB, a meu ver, né, e isso, né, é público e notório na imprensa, tem a pretensão de que o Beto seja o candidato da sigla, né? Mas, assim, o PMDB também tem pretensão de disputar a eleição. Aí eu falo como presidente do partido. O partido pensa em disputar a eleição, quer que o ex-governador seja candidato, tem muita gente que pede para que ele seja candidato, mas eu acho que é uma decisão muito pessoal dele, né? Mas o PMDB tem outros nomes, se não for o nome mais forte hoje do PMDB é o do André, né? Assim, quando você tem um cara uma liderança muito forte, o que acontece? Né? As outras lideranças, elas esperam uma decisão
da maior liderança, né? Isso pode acontecer no PSDB, pode acontecer em cargos que aquela liderança tem a pretensão de disputar, né? Mas não existe nada decidido em relação à candidatura do ex-governador André à Prefeitura de Campo Grande. É claro que há uma movimentação do partido, uma movimentação pessoal dele, no sentido de que tentar construir essa candidatura. Agora, isso vai acontecer, em definitivo, se será ou não candidato, no mês de abril do ano que vem, que eu acho que é o mês das definições políticas, né? Ulisses. PMDB hoje tem 3 vereadores em Campo Grande. 2, né? 2 vereadores em Campo Grande. O Loester e o Jamal. Né? O PMDB já tem uma montagem, está preocupando uma montagem de chapa para 2024? Não, nós estamos montando uma chapa, é uma preocupação nossa, que nós pretendemos fazer um número maior de vereadores. Está trazendo né? alguém de outros partidos? Pode falar nomes? Existe alguma Marcelo, conversa? assim, tem conversas, né? Assim, mas muita gente que vai se definir, o que acontece com as eleições proporcionais, no meu ver, né? No meu entendimento. Você disputou a eleição, você sabe disso. O candidato, ele começa a fazer conta, fazer cálculo de qual legenda é melhor para ele. Né? Mas eu acho que as 2 últimas eleições, a de deputado estadual, né, e federal e a de vereador em 2020, ela mostrou para os candidatos que você é melhor você estar nos grandes partidos com condições de te alavancar, porque os partidos maiores têm lideranças com mais votos, a média partidária hoje, ela favorece, né, esses partidos que tiveram bastante voto, do que você enfrentar sozinho uma eleição num partido menor, em que os outros integrantes acabam não sendo bem votados, e isso atrapalha talvez até o mais votado, acabando não alcançando média, e enfim. Ulisses, isso quer dizer que os pequenos estão condenados, então, a desaparecer? Eu acho que eles vão ter mais dificuldade, né? Não diria condenação, mas eu acho que eles vão ter uma dificuldade maior na formação de chapas, né? Porque às vezes você põe 1, 2 pessoas que são lideranças fortes, mas os demais integrantes têm uma certa dificuldade em angariar votos, e isso atrapalha o partido como um todo, entendeu? Eu vou te fazer uma pergunta que você tem o direito de falar assim, pula essa. Vai fazer igual o pessoal lá na CPI, né? Eu vou ficar em silêncio. Eu prefiro ficar em silêncio. Isso nós estamos falando de André Putinelli combinando, preparando para ser candidato a prefeito de Campo Grande. Ele tem conversado com o povo de uma forma geral, mas ele já tem conversado com lideranças do partido tipo Moca, porque se o Moca falar, você não sai, ele não sai. A gente sabe disso. Na verdade, B, eu até estava lendo Aliás, aqui. eu vou mudar a pergunta. O Moca pode responder para ele sim ou não e ele obedecer ou não? Não, na verdade, assim, o Moca é um grande amigo, um grande companheiro do André, né? O Moca vai assumir a presidência do partido agora, sexta-feira, dia 25, mas as questões municipais, elas são tratadas dentro dos diretórios municipais, né? Então, isso quem vai decidir é o diretório de Campo Grande, né? As lideranças que compõem o partido em Campo Grande. Claro que o Moca, como presidente, será ouvido, né? O Moca é uma grande liderança do partido, já foi senador, deputado federal, deputado estadual e sempre foi parceiro do André. O Moca não é um cara que impõe as coisas ao André e nem a ninguém no partido. É um cara que, pelo contrário, até às vezes mal interpretado, mas é um cara do consenso, do diálogo, da conversa. Politicamente é um cara que ouve todo mundo, dá a opinião dele, claro, mas partido é um conjunto, né? As pessoas decidem, né? E eu acho que a decisão, ela é muito pessoal, né? De uma candidatura, né? O André é um cara que não precisa provar nada para ninguém, né? Foi prefeito de Campo Grande, bem avaliado, considerado o melhor prefeito da história da cidade, foi um baita de um governador, né, bem avaliado, as pessoas consideram ele um ótimo governador. Então eu acho que se o André resolver, né, intimamente ser candidato, ele vai ter total apoio do partido. Né? As pessoas, eu vejo na rua a manifestação das pessoas na intenção de que ele, cobrando uma candidatura dele a prefeito de Campo Grande. Né? Então, eu acho assim, ele intimamente vai até o começo do ano decidir se é candidato ou não. Né? Não vi ainda uma afirmação dele no sentido de eu vou disputar a eleição. Ulisses, além do PSDB que você citou, que há uma conversa institucional, do melhor colocação. O PMDB está conversando com outras siglas?
Olha, Marcelo, o PMDB tem conversado com todo mundo, né? Assim, a gente... Em especial, Não, alguma não, sigla, assim, União Você Brasil? conversando com lideranças, né, políticas e tal, nós tivemos, o Polon há um tempo atrás visitou o André, nós tivemos a visita o André visita institucionalmente os deputados dos outros demais partidos, conversa com um, com o outro e tal. Aquela conversa de bastidor. Não, que mas existe, a né? minha pergunta é voltada Fechada, para o projeto Campo não, Grande. Existe não. alguma discussão nos bastidores Não, com outras não. siglas? Não. O que nós estamos fazendo? Primeiro, até para você conversar com os outros, você tem que estar decidido que é candidato, né? Aham. Enquanto você não decide que é candidato, você não atrai Quer dizer seguidores, né? Vamos falar assim. O né? MDB, então, não tem candidato. Hoje não. Não. O que existe no PMDB é o desejo de que o PMDB dispute a eleição com o ex-governador André Putinelli O nome é o Putinelli. disputando a cadeira de prefeito. Agora, eu volto a dizer, é uma decisão dele, né? Se ele vai Exclusiva dele. dele, né? Uma decisão pessoal, né? Eu vejo, né? Eu vejo a movimentação das pessoas, das lideranças, no intuito de que ele declare ser candidato, né? As pessoas estão procurando ele, André, né? Seja candidato, né? Se você for candidato, eu quero ser candidato a vereador na sua chapa. Se você for candidato, nós queremos apoiar você, né? Lideranças do comércio, da indústria, empresários, produtores. As pessoas se movimentam no intuito de fazer com que o André seja candidato. Eu vou fazer a uma outra prefeito de pergunta, Campo mas se você quiser ficar em silêncio, igual o pessoal da CPI, você pode Quiser ficar. pular essa, Se quiser né? pular essa, pode ficar. O que eu percebo da nossa conversa, do nosso bate-papo, que toda decisão passa pelo André. A decisão da candidatura Da vontade dele. É. Da vontade dele. É. Então, o PMDB não pensou em criar novas lideranças, em avançar nesse projeto, porque o tempo está passando. O André é um homem viril, forte, trabalhador, mas o tempo ele é passageiro. O PMDB não tem novas lideranças, porque eu percebo, B, que a decisão passa pelo André, uma sigla tão importante como o MDB, né? Eu acho que o PMDB tem esse projeto, olha, estamos alavancando o Ulisses é o nosso líder, o Ulisses vai, sabe, existe essa conversa dentro do partido? Não, nós temos uma preocupação em formação de lideranças Isso. novas, né? O que acontece? Quando você tem um partido já de 60 anos como o nosso, um partido histórico aí, né? Não só aqui em Sim, Campo Grande, mas aham. no país como um todo, né? E você tem lideranças expressivas assim, do porte do André, né? Você acaba que o partido o povo já diz assim, né? Quando você pergunta assim, o PMDB vai ter candidato? O doutor André. Isso, sim, é. O povo não é que ele passa as decisões, não é que... o Há uma André mistura de não é um cara que identidade, né? decide PMDB sozinho. e André, né? É uma simbiose, né? As pessoas já o veem como candidato, né? Aham. Então, assim, é difícil você pegar e falar assim, o João vai ser o candidato do PMDB. A população não acredita, entendeu? Verdade. Então, assim, não é que o cara, ele se coloca como o cara que decide sozinho as coisas, não é isso. Mas a população o coloca nessa posição, né? E o partido respeita, né? O partido respeita a liderança dele, porque o partido entende que uma disputa em Campo Grande com o André, ela é uma disputa que provavelmente leva o partido para o segundo turno. Exatamente. Agora, se você vai sair vitorioso no segundo turno ou não, né, é diferente, né? Assim como na eleição passada, né? As pesquisas indicavam que nós estaríamos no segundo turno. Aí acontece um fato, né, que é para nós o fato que foi marcante, a gente acompanhando com pesquisa, com tracking diário e tal, que foi aquele pedido de voto do Bolsonaro. Aquilo pesou, né? Aquilo pesou na decisão do eleitor. Então, muita gente deixou de votar no André e votou em outro candidato e acabou o André não indo para o segundo turno. Mas isso é do jogo eleitoral, faz parte, né? Ulisses, quer dizer que dia 25 agora, então, o MDB está se movimentando. Tá. Nós realizamos convenções na maioria dos municípios, acho que 36 cidades fizeram convenções, diretórios definitivos. Aqueles municípios que não realizaram a convenção, nós instituímos comissões provisórias, acho que em torno de 26. Aham. E alguns municípios, aí a Executiva Estadual decidiu que quer sentar de perto, dar uma olhada para ver, porque a gente também quer que os municípios
eles têm uma decisão alinhada à decisão da executiva estadual, né? Tá. E partido político não adianta a gente decidir uma coisa aqui e lá embaixo o Pedro decide assim, o Antônio assado e tal. Aham. Não, vamos sentar, vamos conversar, diretório municipal, diretório estadual, para a gente poder ver qual o melhor caminho para o partido naquele município. Está se alinhando isso sem brigas, sem dissensões. Sem briga, sem confusão. Eu né? tenho Eu mais acho- uma, Ulisses, você me permite? Claro, Mais uma, claro. uma perguntinha. Também pode pular. E a ministra Simone, que é do PMDB? A ministra é nossa companheira, Ela nossa amiga. participa de todo essa ultimamente- discussão? ultima- Então, aqui a gente não pode menosprezar uma liderança Não, nacional ela é hoje, a maior né? liderança do PMDB no estado, né? Ela é ministra do planejamento, né? O Eduardo, o esposo dela, é secretário-chefe da Casa Civil, né? Ela tem um relacionamento muito estreito no Diretório Nacional, assim como aqui também. Uma representatividade Claro. nacional muito forte. Não, ela tem ficado muito em Brasília, né? Isso. Então, assim, acaba que, nesse momento, ela tem participado pouco por conta da agenda dela, né? Mas ela sempre se fez presente, ela sempre participou das reuniões, sempre discutiu as coisas juntos, né? Está dentro da A gente- discussão do projeto Campo Grande também. Não, nesse ano ela não participou por conta do trabalho que ela vem desenvolvendo lá no ministério dela. Uhum. Né? Ô, Ulisses, quero agradecer a sua visita. É muito bom a gente falar de política, especialmente o MDB. Eu que agradeço. Muito obrigado, volte sempre. Agradeço o convite de vocês, estou à disposição. Eu acho que a gente só cresce, né, assim, batendo papo, discutindo, às Sim, vezes, claro. cada um Boa com uma gente, né, visão, Bê? né? Gente E boa. a gente melhora o partido, né, Aham. ouvindo, né, ó, vamos fazer assim. né? Exatamente. E, claro, deixar aqui um agradecimento especial a vocês, mas obrigado. a toda a população que está nos ouvindo nesse momento. E dia 25 de agosto agora, sexta-feira, no período da tarde, das 13 às 17, é a convenção estadual do MDB, lá na nossa sede. Obrigado. Obrigado. Um abraço, bom dia.